Olá pessoal, nessa parte 1 vou explicar um pouco sobre as opções que temos no modelador estrutural para elementos sujeitos a esforços de tração. Vou começar explicando as diferenças entre as opções de definição que existem no modelador. Basta clicar duas vezes num pilar a ser alterado e vir na aba Modelo. Nesta aba, temos este quadro Trabalha em com 5 opções. A opção Compressão é a opção padrão e deve ser mantida nos casos usuais, onde o pilar é vertical e trabalha com cargas axiais de compressão, independente de momentos atuantes. A opção Tração/Compressão é para casos onde o esforço principal no elemento é de tração, mas pode existir compressão em alguma combinação. Já veremos um exemplo. Na opção Compatibilização, o TQS dá um tratamento especial no pórtico, reduzindo a rigidez do elemento. Eu utilizo em situações de travamento de painéis de alvenaria. Não é propósito desse vídeo falar sobre esse elemento, mas futuramente pretendo abordá-lo. Depois temos as opções Só Tração ou Só Compressão, e os nomes são sugestivos. São para situações onde o elemento só pode trabalhar com esse tipo de esforço. Mas e se eu marcar só a tração e o pilar estiver sujeito à compressão em alguma combinação, ou em todas as combinações? Vamos ao exemplo para elucidar essas diferenças. Aqui temos um modelo bem simples, um pilar que está representando uma estrutura qualquer ligada a dois elementos inclinados. Vou chamar de elemento 1 e elemento 2, conforme este esquema. Na base, eu tenho uma viga de travamento para auxiliar no equilíbrio de reações horizontais. Neste modelo, temos a ação de vento em duas direções. Ora o vento atua da esquerda para a direita, ou seja, a 0 graus na convenção do TQS, e ora o contrário. Minha primeira pergunta é, quando o vento está atuando a 0 graus, quais esforços axiais eu tenho em cada elemento? Por exemplo, o elemento 2, ele traciona ou ele comprime? Se você respondeu que comprime, você errou, ou pode ter errado. A primeira resposta correta seria depende. Depende da rigidez deste elemento. Se for um elemento de concreto, realmente ele vai comprimir, pois uma peça de concreto pode trabalhar a compressão. Mas e se for um cabo de aço? Um cabo de aço pode trabalhar a compressão? No meu entendimento, não. Se for um cabo submetido a esforços de compressão, ele se deforma e não absorve esforço algum. Vamos, num primeiro momento, assumir que os elementos inclinados 1 e 2 são de concreto e vamos processar o modelo, sem alterar nenhuma opção do pilar neste momento. Vou acionar o comando processamento global, somente esforços, ok. Vamos acessar o pórtico espacial. Aqui no pórtico temos a estrutura e uma combinação qualquer com vento 0, da esquerda para a direita. Neste caso, eu espero que o elemento 1 tracione e o 2 comprima pela ação deste vento. Vamos clicar no FX, Forças Axiais, e conferir. Vamos ampliar um pouco o modelo. Como esperado, o elemento 1 traciona e o 2 comprime. Se invertermos a ação do vento, estas ações também serão invertidas. Vamos colocar o caso de envoltória. Como esperado, ora a barra trabalha comprimido e ora trabalha tracionado. Vai depender do sentido de ação do vento. É com estes esforços que estas barras inclinadas seriam dimensionadas. Mas e se ao invés de ser de concreto, estes elementos fossem cabos de aço? Aí eles deveriam trabalhar apenas a tração, certo? Para considerar essa questão, nós precisamos marcar no modelo que estes elementos trabalham apenas a tração. Vamos fazer isso. Vamos selecionar esses elementos inclinados e aqui na aba Modelo, marcar a opção Só Tração. Dois pontos importantes. Primeiro, que quando marcamos essa opção, o elemento não será dimensionado pelo TQS, mas teremos os esforços corretos no pórtico. Segundo, que essas opções só funcionam se o modelo for calculado por P-delta. Vamos dar OK e processar o modelo com estas opções. Vamos abrir o pórtico. Vou ampliar aqui um pouquinho. Notem o seguinte, de cara já vemos que o TQS deu um tratamento diferenciado nestes elementos. Ele articulou as extremidades das barras, uma vez que elas não podem trabalhar a flexão. Agora vamos ligar os esforços axiais para uma combinação com vento a 0 graus. O que aconteceu? Apenas o elemento 1 está sendo solicitado a tração. O elemento 2 está sem esforço, que é o esperado pelo que eu declarei no modelador. Eu declarei que estes elementos só podem trabalhar a tração. Como o TQS faz isso? Caso em determinada combinação o elemento possa trabalhar a compressão, ele faz uma correção na matriz de rigidez para que este elemento não tenha rigidez e o esforço seja redistribuído aos demais elementos da estrutura. É como se o elemento não existisse nessas combinações. É um processo não linear refinado, por isso só funciona com P-delta. Muito legal esse recurso. Nós podemos aqui agora inverter a ação do vento.
e ter o resultado esperado. Agora essa barra não tem esforço porque ela não vai trabalhar a compressão. Na envoltória, só temos esforços de tração nessas barras. Certo, e o que acontece se o equilíbrio da estrutura depender deste elemento trabalhar a compressão? Ou se em todas as combinações ele trabalha a compressão? Nesse caso, se eu marquei a opção só tração, o processamento vai apresentar um erro, dizendo que determinada combinação não convergiu. Toda essa explicação vale para a opção só compressão. No próximo vídeo, vamos fazer um exemplo de dimensionamento e detalhamento de um tirante de concreto, utilizando a opção tração e compressão.